Roda de Conversa. Aqui você tem voz. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é... Olá, amigos e amigas. Estamos de volta com mais um Roda de Conversa, programa feito com muito carinho para você pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. É um sindicato combativo e de luta, o maior sindicato de trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais, o segundo maior sindicato do país e um dos maiores da América Latina, chegando junto com o apoio da CUT Minas, do Jornal Brasil de Fato e de você, que pode nos acompanhar e participar pelo nosso WhatsApp 31 97146 7456. Chega junto, Leci Brandão. Anjos da Guarda. Meu professor, na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores. Pessoal, é o seguinte, o Roda de Conversa dessa semana vai abordar mais uma vez essa questão seríssima do coronavírus. Vamos falar da importância do isolamento social, da proposta de educação à distância, que é uma luta da educação para que os trabalhadores e trabalhadoras da educação não sejam atingidos por essa proposta também, né, os nossos estudantes, e ainda a questão aí dos trabalhadores e trabalhadoras, com o governo Zema querendo voltar com o setor da educação para que voltem à rede estadual de ensino em plena pandemia de coronavírus. O Sindiúti está na luta contra essa questão toda aí. Nós vamos acompanhar, vamos fazer uma análise também do cenário político, né, diante dessa situação toda, dos últimos acontecimentos no governo federal, no governo de Minas. Nós temos aí um bate-papo muito bacana com dois cientistas políticos entendidos do assunto, professores e pessoas que sabem muito do cenário político, Ruda Risse e Rubens Goiatá. E para falar sobre os assuntos que nós estamos abordando, a questão da educação, nós temos a professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, a deputada estadual, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, Beatriz Cerqueira, conforme já disse, Rubens Goiatá e Ruda Risse falando aí do cenário político, tá, gente? Mas antes mesmo de começar o debate, a gente quer atualizar com você a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, a respeito da retomada de atividades escolares na rede estadual de ensino. Preste atenção. O tribunal, por decisão liminar, atendeu ao mandado de segurança impetrado pelo Sindiúti no último dia 15 de abril. Suspendeu a deliberação 26 do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo do Estado, que determinava o retorno de servidores da educação a partir do dia 14 de abril. Já no dia 27 de abril, o Tribunal de Justiça manteve a decisão, apresentando uma pequena alteração. Apenas o retorno de diretores e gestores de escola está permitido. Então, gente, olha, todo o restante da categoria da educação que não se enquadra nesses cargos devem permanecer em isolamento social, ok? Ficou, então, proibida a convocação de outros profissionais. Fiquem atentos com isso. E agora, quem nos fala mais sobre essa situação é a coordenadora Denise Romano do Sindiúti, ok, Denise? Denise nos informa a respeito do projeto de lei complementar 149 de 2019, que está em pauta no Senado Federal. A proposta congela salários dos servidores públicos por 2 anos. A grande massa de funcionários públicos no país é composta, em sua maioria, por
servidores com vencimentos básicos baixos, né? São servidores da saúde, servidores da educação, servidores públicos em geral. E essa tentativa, essa intenção ela é muito reveladora de como o governo federal encara o processo da pandemia. Vamos lembrar que para socorrer os bancos, o governo liberou um volume considerável de recursos e não pediu nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de contrapartida para o poder econômico, para os rentistas, e agora vem com esta proposta que precisa ser repudiada, que precisa ser denunciada por todos os servidores públicos que prestam serviço nesse país. A pandemia está dizendo para todo mundo que o serviço público é importante, que a educação é importante, que a escola faz falta na vida das pessoas, mas que nós estamos num processo de isolamento que é necessário. Então, nós repudiamos essa proposta que quer transferir a conta da ausência de gestão da crise sanitária que nós vivemos, quer transferir a conta para que o funcionalismo público, que já está sacrificado com a aprovação da reforma da Previdência, que já está sacrificado com a flexibilização das regras que vieram com a reforma trabalhista, porque nós temos servidores que são estatutários, mas nós temos servidores públicos que têm outra fórmula de vínculo. Então, nós repudiamos essa proposta que quer transferir a conta para nós pagarmos. O governo federal precisa dizer, precisa cobrar, precisa debater a taxação das grandes fortunas, a revogação da emenda constitucional 95, que congelou os investimentos em saúde e educação e que nos trouxe até onde nós estamos agora e que ajudou a criar dificuldades para que o Sistema Único de Saúde, que tem conseguido, graças aos seus profissionais, dar a resposta em alguns estados aqui da federação sobre a questão da contaminação com o coronavírus. Os servidores públicos estão na linha de frente, os que estão na linha de frente, correndo risco, se expondo, não podem ser tratados dessa forma pelo governo federal. Com a implementação do isolamento social necessário para combater a pandemia de coronavírus, o governo de Minas e outros estados apresentaram a proposta de educação à distância para seguir com o ano letivo, ainda que muitos estudantes ficassem excluídos, já que não têm acesso às redes, não é mesmo? Então, gente, nós estamos aqui com o cientista político Ruda Risse, que nos fala a respeito da educação à distância e da privatização do ensino. É isso mesmo, professor? Essa tentativa do setor empresarial comandar a educação pública, ela já vem de algum tempo. Ela se instalou no CONSED, que é o Conselho de Secretarias Estaduais de Educação do Brasil, inclusive com algumas saídas para a crise do ensino médio brasileiro. Os secretários de educação nos seus estados não conseguiram, até hoje, superar a crise no ensino médio, mas eles decidiram, há algum tempo, orientar as políticas nacionais para resolver o problema do ensino médio. Essa concepção que nós temos dos gestores estaduais de educação no Brasil, de uma certa megalomania, né, e de dificuldade de escuta, né? Eles não tomam decisão ouvindo quem está na ponta da educação. Bom, a partir daí houve uma ofensiva, principalmente no período em que cresceram as megacorporações empresariais de avanço sobre a educação pública, tanto na compra de escolas, quase trabalhando a cadeia produtiva inteira da educação, tanto escolas de educação infantil, mas principalmente ensino fundamental e médio, como faculdades, né? E essas grandes redes começaram a avançar sobre a educação pública, primeiro vendendo cursos à distância ou presenciais para professores e gestores. Depois, acoplando esses cursos a apostilas, todas padronizadas, que fugiram de toda orientação pública, né, que nós tínhamos, desde os parâmetros curriculares, passando pelas diretrizes nacionais curriculares, e inclusive a Base Nacional Comum Curricular. E como todos sabem, 40% do conteúdo dos currículos, a partir da implantação da BNCC esse ano, eles podem chegar até 40% de formação de conteúdo local ou regional.
Então, não dá para ter apostila. O estado que mais engoliu esse tipo de pacote empresarial foi São Paulo, onde mais de 25% dos municípios, ao invés de coletarem, indicarem os livros didáticos do PNLD, do Plano Nacional de Livro Didático, cuja distribuição é gratuita, são os melhores livros didáticos do país, resolveu comprar apostilas desses grandes grupos econômicos, né, e da educação. Nós tivemos um segundo avanço grande dos empresários recentemente, também com pacotes que inseriram pequenos computadores adaptados para professores e alunos, e finalmente eles ingressaram nessa história de cursos EAD. Algumas universidades particulares já estão demitindo em cascata professores para implantar cursos universitários EAD. E agora, na crise, vocês sabem, há um avanço com a desculpa de que as aulas foram suspensas e os alunos não têm, principalmente os mais pobres, por onde ir, e eles vão ter uma defasagem enorme em relação aos alunos mais ricos que têm acesso a aulas à distância, pacotes EAD. Aí, com a aula suspensa, alguns governos, principalmente aqueles cujos secretários são vinculados aos grandes grupos econômicos que investiram na educação, como é o caso do Lehman e outros grupos, inclusive bancos, né, que investiram na área. É importante entender que esses secretários têm o rabo preso e têm, obviamente, como um dos seus objetivos, vender esses pacotes, né? Então, esse é o melhor momento para eles se miscuírem nessa área, né? Rudá, esse modelo de educação à distância tem como dar certo na rede pública de ensino? A resposta é não. Nós temos vários estudos, talvez o mais importante é o levantamento feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que tem acesso a esse estudo, qualquer um tem acesso entrando no site deles. O problema que a gente precisa entender é o seguinte: educação não se baseia em mera instrução. Instrução é quando você repassa um modo de agir, de pensar e conteúdos a memorizar para o educando. Isso é instruir, é dizer o que ele tem que ser, o que ele tem que fazer. Educação é muito mais do que isso, desde o século XIX. Aliás, desde a antiguidade, com os romanos e gregos. Na verdade, a educação é um processo de socialização, cuja questão central é ética e moral. Ou seja, para que eu leio um livro? Eu não leio para decorar e fazer prova ou fazer concurso. Eu leio para aprender com a experiência humana. É por isso que nós dizemos que é pela educação que nós nos humanizamos. Nós não nascemos humanos. A humanidade é a soma das experiências individuais e coletivas que são repassadas aos outros e outras gerações através da linguagem, através da música, através das artes plásticas, através do teatro, através da literatura, da poesia, dos romances e dos estudos científicos, né? Então é por isso que a gente estuda. E é por isso que a melhor escola é aquela que dá uma pluralidade, não uma apostila única, de informações e conteúdos para os alunos estudarem, aprenderem. Eles estão conversando através da linguagem com outros cientistas, outros pensadores, né? E assim por diante. Mas há um objetivo fundamental nesse diálogo com o outro. É você conversar com toda a humanidade. E em casa não dá para fazer isso. Você pode, no máximo, ler o que o teu professor manda, mas você não conversa com o teu amigo. Você não vai no recreio ou no intervalo de aula para poder aprender como é que lida, além de ser também, digamos, testado socialmente. Você aprende a lidar com a diversidade social e começa a ver outras formas de pensamento e outras famílias. Olha, o que eu estou falando aqui é Piaget. Para quem faz concurso, é obrigatório ler Piaget. E Piaget dizia exatamente isso, que a gente começa com uma visão heterônoma como criança, porque a gente pensa a partir do que os pais pensam e aqueles que nos protegem, e pouco a pouco, pela educação, eu vou construindo a autonomia. O que é autonorma? É quando eu começo a perceber qual é o meu papel no coletivo, e aí, então, eu me controlo para não fazer tudo que eu quero. Autonorma, autogoverno, não significa liberdade total. Significa como é que eu me controlo para viver em sociedade. Se Secretaria Estadual de Educação ou municipal acha que o melhor é só instruir,
ela simplesmente não está cumprindo a função constitucional e que está na LDB, pelo menos o espírito da lei, que define o que é esse processo de socialização e de construção de uma nação. É pela educação que nós construímos um projeto de nação, a partir do diálogo entre os diferentes, num acordo de convivência coletiva. E daí vem a leitura dos livros também. Ele não é o eixo principal, ele é um dos contribuintes desse processo. Mas acontece que nós temos muitos secretários que entraram nessa onda empresarial de gerencialismo, né? De controle e não de promoção da educação. Em Minas Gerais, o próprio governo do estado declarou que cerca de 700 mil estudantes vão ficar sem aulas e terão direito à educação negado. Qual a sua avaliação, Rudá? Olha, o que nós temos é o dado do PNAD 2017. E o dado sobre Minas indica que entre 40% e 50% da população de Minas Gerais ou não tem acesso à banda larga, ou não tem computador na sua casa, ou os dois. Então, nós estamos falando que as populações da periferia, dos morros, e Vale de Jequitinhonha e Mucuri dificilmente vão acompanhar só pela televisão ou principalmente pelas redes sociais as aulas com dinamismo. Vai ter dificuldade para baixar pacote de textos, né? A imagem vai cair. Então, nós não preparamos o Estado para isso, mas mesmo assim tem gente que precisa mostrar serviço, não é? Mesmo que seja um serviço pela metade. Com a implantação da EAD na rede estadual de ensino, quais são as perdas educacionais que podem ser levantadas? A educação mineira já não está indo bem, não é? Nós não conseguimos, e basta pegar os dados de avaliação externa, né? Nós não conseguimos alterar a desigualdade social e educacional entre a região metropolitana, sul de Minas, Triângulo Mineiro, de um lado, e o Jequitinhonha, Mucuri, norte do estado. Nós não conseguimos ultrapassar essa barreira da desigualdade. Então, aquela desigualdade radical do Brasil, que alguns chamaram de Bélgica e Índia, Belíndia, ela se multiplica de maneira muito acentuada aqui em Minas Gerais. E nós não temos políticas de Estado, nem na economia, nem na educação, que resolva isso, né? O próprio Sindiúti fez um balanço tempos atrás e resultou numa revista sobre uma radiografia da educação mineira e revelava isso. E nós tínhamos escolas, por exemplo, nas regiões periféricas do estado, que não tinham quadra de esporte. Então, eles faziam aula de educação física dentro da sala de aula. Eles não tinham o telhado caindo. E o Sindiúti tirou foto. Contratou uma jornalista premiada, a Daniela Arbex, né, que escreveu o livro Holocausto Brasileiro e outros. Né, e, então, assim, isenta, uma jornalista que não tem uma ligação com os sindicatos, né, e a matéria está lá para todo mundo ver. Portanto, o que nós estamos vendo é uma política, de novo, de empresariamento da área social, que já fracassou várias vezes, e infelizmente ela se retorna com essa visão gerencialista norte-americana, que também deu errado, e está publicado em livros, o erro dos Estados Unidos, que é a gente reforçar as instâncias de controle sobre o professor e simplesmente reproduzindo o mando das instâncias superiores da gestão educacional. Não dá certo, porque a educação se faz na sala de aula e não nos gabinetes dos secretários. O Sindiúti foi até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme eu já disse, pessoal, solicitar a manutenção do isolamento social, já que o governo Zema convocou trabalhadores em educação para retomar atividades escolares na rede estadual de ensino em plena pandemia do coronavírus. Rudá, essa postura do governo, como você avalia? Então, nossa equipe do Instituto Cultiva, ela atua junto a vários sindicatos de diretores de escola e gestores, de uma maneira geral, pedagogos, como é o caso do Sinesp em São Paulo, sindicatos estaduais de professores, né?
da rede estadual, sindicatos municipais e assim por diante, né? Técnicos de nível superior das universidades públicas, ou seja, nós atuamos com vários sindicatos de gestores e educadores, de maneira geral, do país, né? E essa situação, de uma certa maneira, se repete numa disputa entre os governos, principalmente aqueles mais de cunho empresarial, e os sindicatos de educadores, né? Essa ideia de fazer a escola ficar aberta para inglês ver, ou seja, para os pais desesperados conseguirem colocar os seus filhos fora de casa, ou consigam ser atendidos no desespero por alguma ajuda, ser atendidos dentro das escolas, coloca em risco os profissionais da educação. O fato é, ou nós fazemos o isolamento social porque ele evita a multiplicação da contaminação do Covid-19, ou isso é uma balela. Fazer pela metade mais desorienta a população do que orienta. E, na verdade, num convívio na secretaria entre um diretor e a equipe administrativa, a chance deles serem contaminados é altíssima, principalmente agora. Por quê? Porque vamos entender bem qual que é o fluxo do adoecimento e da dispersão do Covid no Brasil. Ele começou no dia 26 de fevereiro, é o primeiro caso, por pessoas que vieram de viagens do exterior. Qual é o perfil dessas pessoas? Onde elas moram? Elas são de classe média alta ou classe média para cima e moravam em capitais, em especial. Por causa disso, nós tivemos, na primeira curva, que começou a diminuir na semana passada, de casos e mortes, nós afetamos principalmente a rede hospitalar particular, porque esse pessoal tem dinheiro, e, em segundo lugar, pessoal que vive nas capitais. O que aconteceu na semana passada? Essa classe social e essas regiões metropolitanas começaram a apresentar queda, ainda não muito acentuada, mas queda de casos. Começaram a desafogar as UTIs e os leitos de hospitais particulares, como é o caso do Albert Einstein. Eu estou citando ele porque vocês vão ver o que está acontecendo com esse hospital. E nós começamos na semana passada a iniciar a curva das pessoas mais pobres sendo infectadas e morrendo. Então começou nas capitais a diminuir a internação em hospitais particulares, mas começou a crescer nos hospitais públicos. O Albert Einstein começou a transferir seus equipamentos, inclusive de UTI, para hospitais públicos, por exemplo, em São Paulo, o Hospital de Boimirim, que ele também gerencia, embora seja público, porque começou a aumentar o número de casos de internados. E a população não está sendo avisada disso, porque a população mais pobre trabalhava com aqueles que foram infectados naquela primeira onda, que são classe média, pequenos empresários, pessoas que contratam empregados domésticos, né? E agora eles é que foram infectados. 15, 20 dias depois, começou a onda dos mais pobres. E também no interior. Por quê? Porque muitas capitais demoraram para fazer o isolamento. Até hoje, não fazem direito, como faz Belo Horizonte. E aí o que acontece é que as pessoas das capitais começaram a visitar famílias no interior e vice-versa. Comerciantes e assim por diante começaram a ir para a capital e foram infectados. Então a onda de número de infectados e mortos no interior começa agora. Então, se a Secretaria Estadual de Educação coloca parte dos profissionais de educação retornando para as escolas, ele vai estar justamente colocando essas pessoas em risco num momento de crescimento dos casos no interior e de populações mais pobres. E ao invés dele criar outros sistemas de atendimento, ele prefere expor as escolas e a educação a esse risco, escolas que não têm preparo para atender esse tipo de epidemia. Ou seja, é um erro e vai ser um erro histórico.
Pessoal, eu vou tomar uma aguinha, porque ninguém é de ferro, o coronavírus tá aí, a gente precisa se prevenir, você fica em casa, tá? Fica quietinho em casa, se cuida do outro, porque esse coronavírus mata, já são milhares de mortos, milhares e milhares e milhares de contaminados, e você não vai entrar nessa fila não, tá? Fica em casa e se cuida. Eu vou tomar uma aguinha e deixo você na boa companhia, sabe de quem? Ele já passou para o andar de cima, mas ele fica aqui conosco porque esse cara é bom demais. A sua música é linda, a sua prosa é boa, o seu verso é bom. Cazuza, o tempo não para. Sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara, mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Repete o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, não para, não para. Roda de conversa. Aqui você tem voz. Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso segundo tempo do Roda de Conversa. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Enfim, você pode participar pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é o 31 97146 7456. Só lembrando para você que o Roda de Conversa é um programa feito pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, e que a gente tem sempre a participação da CUT Minas e do Jornal Brasil de Fato. Obrigada pela sua audiência mais uma vez, tá? Olha só, pessoal, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, que também é a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, está conosco. No último dia 24 de abril, ela participou de uma live que foi promovida pela subsede do Sindiúti de Betim e que pautou a importância da manutenção do isolamento social. Nós vamos ouvir a deputada, ela tem muito a nos dizer. Esse momento é um momento, de fato, muito atípico, né? Nós nunca precisamos fazer isolamento social, nós nunca precisamos ter uma suspensão de atividades escolares como a que nós estamos vivendo. E, de fato, esse processo ele acaba desnudando algumas disputas na sociedade. A primeira consideração que eu quero fazer é exatamente esse momento atípico exige que a gente compreenda por que as aulas foram suspensas, né? Outros países viveram a pandemia antes do Brasil e testaram caminhos distintos. Teve país ou teve cidade, região que não parou, que não fez isolamento, teve regiões, cidades que fizeram isolamento, e há uma diferença enorme entre esses dois caminhos. Quem fez isolamento conseguiu ter um número menor de mortes, conseguiu ter um sistema de saúde que pudesse fazer o atendimento melhor à população, e quem optou pelo caminho do não fechamento de nada,
de ignorar, né, a letalidade e a capacidade de contaminação do coronavírus, hoje tem mais mortos. Hoje não vela seus mortos, né? Hoje a gente vê imagens de valas sendo abertas por tratores. É disso que se trata, né? Nesse contexto que a escola está inserida. E a suspensão das atividades escolares, ela fez parte de uma estratégia exatamente para impedir uma rápida contaminação da população, impedir um colapso do sistema de saúde, que muita gente procuraria ao mesmo tempo o sistema, seja público ou privado, e não teria atendimento, e, consequentemente, um grande número de mortes no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios. É para isso que serve o isolamento social. O isolamento é um processo de combate, né? É o melhor combate a esse vírus que nós estamos enfrentando no Brasil. Porque se a gente não entende e não conversa com as comunidades escolares o porquê da suspensão das atividades, nós já vamos aí no estado para mais de um mês, né, das aulas suspensas, fica então uma ideia do porquê tudo isso, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, que está se desnudando, o governo do estado ele foi muito didático nisso, e o governo federal também, uma disputa de poder econômico, não é? Quem tem feito carreatas, manifestações que foram carreatas pela abertura, pela flexibilização do isolamento, é a classe, são os ricos que querem a manutenção do seu status de lucro, né? E, portanto, eles fazem dos seus carros, mas os trabalhadores vão de ônibus, né? Então, nós estamos, acho que nesse momento, no momento mais aguçado exatamente dessa disputa. E tem uma situação que ela é real, que ela é social. Muita gente, desde aqueles que são da economia informal, desempregados, pessoas que buscam aí a sobrevivência da forma que é possível, não conseguem suportar tanto tempo de isolamento social. Por isso, os governos, principalmente o governo estadual e o governo federal, tinham que ter tido imediatamente medidas que pudessem assistir as pessoas. Por isso que tantos outros, nacionalmente o auxílio emergencial e tantos outros parlamentares tiveram iniciativas de assistência às pessoas, porque as pessoas não têm condições de passar tanto tempo sem trabalhar, porque ela não tem um salário fixo, ela não tem uma ocupação fixa, ela não tem uma ocupação e um salário fixos que independem da sua condição de trabalho. O governo federal, principalmente, demorou muito a aceitar e aí a aprovação no Congresso, e ainda hoje nós encontramos milhares de pessoas que questionam ou criticam por não terem tido acesso a esse auxílio ainda. Aqui em Minas, a gente não teve nenhum programa específico de assistência do Estado. A única coisa anunciada pelo governo de Minas foi um Bolsa Merenda, que não foi pago ainda, né? E parte dos recursos, inclusive, veio do Ministério Público. E a outra parte do próprio programa de alimentação escolar, ou seja, o governo não investiu nada. Então, assim, os programas de assistência, eles são, né? E eram essenciais para dar condições às pessoas fazerem o isolamento. E o que a gente tem hoje é um tensionamento em relação a tudo isso, porque você não teve efetividade em várias situações de assistência às pessoas. As pessoas, então, começam a tensionar pelo trabalho. O isolamento social, ele traz uma situação estranha. Deu certo. Então, se deu certo, as pessoas acham que não precisa mais. Mas é o contrário, deu certo, é preciso continuar. Eu tive uma reunião com várias pessoas ligadas à área da saúde, dirigentes de hospitais públicos, conselho de saúde, todos foram unânimes em dizer que não é o momento do relaxamento do isolamento social, né? Nem todos podem fazer o isolamento social. Então, nós precisamos, e esse vírus também acho que demonstra isso, a gente não consegue vencê-lo individualmente. Então, se não é todas as áreas que podem fazer isolamento social, aquelas que podem precisam fazê-lo. E é nisso que se insere a escola. A escola pode fazer o isolamento social
contribuindo para que a gente não tenha um colapso e milhares de mortos no nosso país. E Beatriz Cerqueira destaca ainda que o governador Romeu Zema se alinhou ao posicionamento do presidente Bolsonaro quando propõe a flexibilização do isolamento social. Ele não quer isolamento social não, né, gente? O que coloca a vida de milhares e milhares de pessoas, de mineiros, de brasileiros, enfim, de todo mundo que está aqui nesse estado e nesse país em risco. Beatriz Cerqueira diz ainda que o ano letivo na rede estadual de ensino pode ser repactuado, mas que a prioridade do momento é garantir a proteção da vida da classe trabalhadora, do povo, é claro, das pessoas. A vida em primeiro lugar, não é mesmo, deputada? Eu acho que primeiro é preciso a gente pensar qual foi o contexto que levou o governo do estado a decidir pela ruptura do isolamento social. Porque quaisquer medidas que o governo do estado tome, há uma quebra de isolamento social. Não é? Mesmo se for a educação à distância, se for a Rede Minas, todas essas terão algum grau de quebra de isolamento social. O contexto dessa decisão política do governo do estado foi um alinhamento do governo do estado com o governo federal. O presidente Bolsonaro, ele não defende o isolamento como um mecanismo de proteção da população, participou, chamou manifestações, fez visita em comércio no momento que deveria ter sido o primeiro exemplo, né, em relação ao isolamento. Então, a tentativa de retorno das atividades escolares em Minas se insere no contexto de um alinhamento do governo Zema ao Bolsonaro, né, de um alinhamento ideológico, político e, portanto, trazer para Minas aquilo que o presidente da República defendia para o país e que não teve resposta positiva da ampla maioria dos estados, né? Tanto é que Minas Gerais passa vergonha de, por 2 vezes, o governador do estado não se unir com a maioria dos governadores em ações estratégicas nacionais, não assinando 2 cartas, né? 2 documentos. Então, esse é o contexto. Assim, em linhas gerais, nós estamos sendo utilizados dentro de uma discussão e de uma disputa ideológica maior que pouco tem a ver com o direito à educação ou com a preocupação com as escolas. Eu acho que essa é uma questão importante, que não é muito falada. Primeiro, esse alinhamento, né? Então, o governo começa a fazer esse retorno e eu acho que nós estamos no meio do caminho entre a educação à distância e a educação em casa, a educação em domicílio. Por quê? Porque a educação à distância, mesmo ela, que ela é complementar, né, ela não é central, mas ela exige requisitos que não serão garantidos, exige características que não se adaptam ao ensino fundamental, principalmente, e, portanto, o que o governo está fazendo é uma transferência de responsabilidade. Porque quando ele diz que é pela TV, quem vai ficar com esse menino assistindo a TV? Quando ele diz que vai entregar apostila, quem vai, então, fazer as atividades da apostila com essa criança, com esse adolescente? Não será um profissional da educação, não será uma professora. Aí tem uma transferência, que eu acho que precisa ter um alerta de todos nós, tem uma transferência da responsabilidade do Estado para as famílias. E se isso der certo, isso fica para depois da pandemia. Não é? Então, o governo do estado ele está aproveitando a pandemia para fazer uma reestruturação do sistema estadual. Ele já havia começado essa reestruturação no final do ano passado, início desse ano, com as municipalizações, com fechar a porta de entrada, né, para o ensino fundamental em boa parte do estado, e continua essa reestruturação com a retirada do estado de uma série de responsabilidades, passando-as para a família. Esse é um debate que a gente precisa fazer com as comunidades escolares. Para isso, ele usa a ansiedade de todo mundo. Eu vejo professora dizendo, mas por que você é contra? Eu não aguento mais ficar em casa, quero fazer alguma coisa, quero ter contato com os meus alunos. Não se trata disso, não é? E
nós temos os dados objetivos que você também já trouxe, de que qualquer forma adotada de educação remota, ela tem uma exclusão. E essa exclusão deveria incomodar. Como é que você tem um governo do Estado que está propondo uma modalidade que vai excluir 40% da rede estadual? Educação indígena, quilombola, não estão contempladas no debate em relação a essa suposta retomada, não é? Alunos com deficiência não estão incluídos nesse momento dessa suposta retomada. Então, se o Estado retoma a atividade escolar e eu, como aluno, não estou incluído, é o Estado promovendo um processo de exclusão, que isso tem consequências para a vida dessa criança e desse adolescente. E existe uma ansiedade, a mídia tem questionado muito, e a gente tem que fazer o debate. Mas o ano está perdido? Não, nenhum ano letivo se perde. A questão é que no Brasil a gente tem a cultura de que o ano letivo e o ano civil, eles são o mesmo. Quando terminar 2020, todo mundo tem que ter formado, tem que ter passado de ano ou não. Essa é uma cultura que o Brasil tem. O ano letivo ele não tem que terminar junto com o ano civil, se nós queremos garantir condições, igualdade, porque senão daqui a pouco, quando as aulas retomarem, vai ser um massacre. Vai ser um massacre na vida do professor, vai ser um massacre na vida do aluno, na vida da família, porque vai ser uma correria para recuperar um tempo, como se nós tivéssemos que fazer essa correria para recuperar o tempo e não garantir as condições corretas de aprendizagem. E quem conversa agora conosco é o cientista político Rubens Goiatá. Rubens, qual a responsabilidade do governo federal no fortalecimento do isolamento social e no combate à pandemia? O problema é que um isolamento social sem essa rede de proteção social dada pelo poder público, esse dinheiro do governo para os empresários e para os trabalhadores, principalmente os micro e pequenos empresários. Eu digo isso porque muita gente fala dos trabalhadores e é necessário mesmo, mas a gente corre o risco de ter uma epidemia não só de desempregados, mas de desempresários nesse país, né? Precisam tanto quanto os trabalhadores. Todos os brasileiros precisam, né? E mesmo empresários que estão abertos aí estão passando problema, né? Então é necessário uma ação do governo injetando dinheiro nessa economia que foi posta em hibernação. Como isso não tem acontecido, o apoio ao isolamento tem caído, porque o Bolsonaro, nosso presidente da República, fica falando: as pessoas têm que acabar com isso, as pessoas têm que ir para a rua, ganhar o pão de cada dia. Não tem não, Bolsonaro, não tem não. As pessoas têm que ficar em casa e o governo tem que fornecer os meios financeiros para elas ficarem em casa, tá? Agora, falando um pouco, entrando aqui na questão da atitude dos líderes do Bolsonaro. Do Bolsonaro é a pior possível. É a pior possível, porque ele boicota o isolamento social, né? Ele entrou com a história aí de cloroquina, que é... Eu não sei se a cloroquina, eu não sou médico, não sou pesquisador, não sei se a cloroquina é ou não um remédio eficaz. Não sei. O que eu sei e digo, e assina embaixo se quiser, é o seguinte: quando o Bolsonaro, há 2, 3 semanas atrás, começou a falar cloroquina é o remédio, não é. Está sendo testado, pode vir a ser, mas é uma irresponsabilidade falar que uma droga que está sendo testada ainda, e os testes científicos demoram, não é assim de um dia para o outro, não. É uma irresponsabilidade falar que uma droga que está sendo testada ainda é a cura, como ele falou. Então, ele boicota o isolamento, ele fala que a cloroquina é a solução, quando não está provada ainda que é. E o que acontece é o seguinte: a popularidade dele, aí o pessoal fica falando, a popularidade do Bolsonaro, meu Deus, o cara tem a mesma popularidade, com tanta coisa errada que ele fez, não está caindo a popularidade dele. Olha, eu vou falar o seguinte: no mundo, a maioria dos países do mundo, a popularidade dos presidentes, dos primeiros ministros, dos líderes políticos tem crescido, tá? A popularidade do Sebastião Pinheira, lá do Chile, que era um cachorro morto no início do ano, agora estava com 5 ou 6% de popularidade, parecia o Temer.
A popularidade dele foi para 15%, 16%. Ainda é baixa, mas deu uma recuperada. A da Angela Merkel, que também era impopular, não tanto quanto o Pinheira, mas 60% no início do ano dos alemães desaprovavam o governo dela. Hoje, se tiver uma eleição na Alemanha, ela ganha no primeiro turno. Tá? Por que isso? Por que a maioria dos líderes tem visto sua popularidade crescer? Porque numa situação como essa, de cataclisma, de um problema exógeno, né, as diferenças políticas se esvaem. O país tem que se unir contra esse inimigo comum, que é o vírus, que é a doença. Agora, isso se o líder político tiver o mínimo de bom senso e o mínimo de tendência a unir. O Bolsonaro não tem nenhuma dessas duas coisas. Ele não tem nem bom senso e nem tendência a unir, a lançar pontes. Nunca teve. A razão de ser do Bolsonaro é brigar, é xingar os outros, é ter sempre um inimigo, parece que está sempre em guerra, parece que está sempre em campanha, tensionar as instituições, tensionar o STF, tensionar o Congresso e os governadores. Tem que ter sempre um inimigo para ele xingar e para ele brigar. Então, um cara desse não aumentou a popularidade. Mas está mantendo. Houve uma modificação no padrão de popularidade, de apoio ao Bolsonaro. A classe média urbana, a classe média das grandes cidades, principalmente do Sudeste, que é essa formadora de opinião no país, ela tem se desiludido. Ela foi, durante muito tempo, um esteio de popularidade do Bolsonaro e ela tem se desiludido com ele. Quem está apoiando o Bolsonaro agora, uma última pesquisa agora do Poder 360, quem está apoiando mais o Bolsonaro? Os desempregados, as pessoas que não têm fonte de renda. Por quê? Porque essas pessoas estão desesperadas com essa hibernação da economia e o dinheiro governamental não chega para elas ou não chega como deveria chegar. Né? Foi dado aí um auxílio de R$600, mais por iniciativa do Congresso que do próprio Bolsonaro, mas isso está complicado ainda. Nós já temos 1 mês e pouco de isolamento e a maioria das pessoas não aguenta ficar 1 semana, 2 semanas sem renda. Então o desespero está crescendo, né? Principalmente em quem não tem um colchão financeiro, não tem dinheiro para fazer face à crise, né? Então é muito engraçado porque a própria maldade do cara, a própria coisa errada do cara de não querer dar o dinheiro, de boicotar o dinheiro, de boicotar o isolamento social, isso acaba se valendo a favor dele, né? Como, na verdade, é o que ele está pensando em fazer agora é o seguinte: o isolamento social tem retardado o caminhar da doença, o espraiar da doença, né? Em Belo Horizonte isso tem acontecido. A taxa de casos em Belo Horizonte tem acontecido. Por quê? Porque o prefeito decretou de forma pertinente, nosso prefeito aqui, o Calil, decretou o isolamento. Então a curva de casos aqui em Belo Horizonte tem crescido menos que em outras capitais, no Rio, em São Paulo. Mas aí isso dá argumento para o cara falar: está vendo? Essa epidemia não é assim como eles falam. É muito engraçado, né? A educação, pesquisa e saúde têm sofrido muitos ataques, principalmente em relação a destinos de verbas, de recursos. O que justifica esse projeto, Rubens, na sua opinião, de destruição dos serviços públicos? A resposta básica é porque governos elitistas, governos que governam para a elite, para os ricos e não para os pobres, não para a maioria do povo, não investem mesmo em educação e saúde, né? Educação, principalmente, é uma questão estratégica, né? Eu lembro sempre da frase do Darcy Ribeiro que dizia: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto da maioria das elites. É verdade, porque um povo realmente educado, né, com uma educação de qualidade, não só no sentido quantitativo,
número de crianças na escola e tudo mais, que é importante, mas não só nisso, mas no sentido qualitativo, né? Uma educação de qualidade, uma educação que desenvolva o sentido crítico nas pessoas, isso é um perigo para todos os governantes de forma geral, para todos os donos do poder, como se diz, e especialmente para os governantes elitistas, né? Não se quer isso. Eu li uma vez um ditado chinês, um ditado não, um comentário de um alto funcionário chinês lá naquelas dinastias antigas lá da China, quando propuseram um programa de educação em massa ao povo, ele diz: quando o povo for educado, não respeitará mais os seus superiores. É mais ou menos isso. A pesquisa, a técnica, a ciência, elas são as bases da nossa vida cotidiana aqui. Nada da nossa vida comum, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente deita e dorme, nada existiria sem ciência e sem técnica e sem pesquisa, né? A roupa que a gente usa, a cama que a gente dorme, os óculos, o celular que está aqui gravando, os livros que a gente lê, tudo da nossa vida gira em torno de ciência, de tecnologia e, por conseguinte, de pesquisa, né? Agora, para um país, para qualquer país, ciência, conhecimento, tecnologia é algo estratégico, é algo fundamental. Não existe país desenvolvido, não existe país decente no mundo que não tenha investido e não invista ainda hoje seriamente em ciência, pesquisa, tecnologia. Agora, o programa do Bolsonaro, desse pessoal que está aí, embora fiquem agitando bandeira do Brasil e se dizendo nacionalista, o programa deles não é um programa de autonomia, de fortalecimento da nação brasileira. É o programa de botar a gente como capacho, né? Além disso, outra coisa é que esse pessoal da extrema-direita, que o Bolsonaro representa, eles têm e alimentam isso. Um preconceito, um ressentimento muito grande, vamos dizer assim, em relação aos intelectuais, em relação aos cientistas e tudo mais. É uma espécie de anti-intelectualismo. Né? Esse pessoal é metido, esse pessoal é soberbo. Alguns até são mesmo. Alguns até são. Alguns, principalmente alguns intelectuais, não sei se cientistas, mas isso não se pode generalizar, nem todos são, e isso não é razão para a gente julgar a ciência, a tecnologia na lata de lixo. Né? E outra coisa fundamental também é que a ciência, a tecnologia, eles trabalham com uma noção de, vamos dizer assim, de discernimento entre a verdade e a mentira, entre o falso e o verdadeiro, entre o que é certo e o que é errado, principalmente entre o falso e o verdadeiro. E uma das pernas desse pessoal do Bolsonaro, do Trump, dessa direita mundial, radical, extrema-direita, é a mentira, são as fake news, é confundir as pessoas, é manipular as pessoas, que seria dessa extrema-direita do Trump e do Bolsonaro sem essa confusão que eles fazem na cabeça das pessoas, essa manipulação, esse uso de robôs nas redes sociais e tudo mais, essa disseminação de fake news. O que seria desses caras sem isso, né? E outra questão é que eles se apoiam também em boa medida, Bolsonaro e o Trump, no fundamentalismo religioso, na intolerância religiosa. A gente pode ser religioso, a gente pode ter uma crença profunda e bonita em Deus ou em alguma religião, sem ser sectário, sem querer desprezar o outro, sem querer achar que porque o outro tem uma religião, o outro merece morrer ou é um infiel, né? Sem ser intolerante. Agora, uma das bases desse pessoal é a intolerância religiosa, o fundamentalismo religioso, para o qual a ciência, a tecnologia não vale muita coisa. No discurso, né? Porque quando ficam doentes, o pastor vai lá e procura o médico lá, né? Então é por isso tudo que o Bolsonaro não apoia e combate
a ciência e a tecnologia, né? Tem um ministro da Educação, que é um desclassificado, que fala que nas universidades brasileiras só tem tarado e maconheiro. Quer dizer, então é essa coisa ridícula e patética. No último dia, 24 de abril, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também, né, da Justiça, da Segurança, o todo-poderoso ministro Moro, né, o super-ministro, conforme disse Bolsonaro quando o empossou, após o presidente querer forçar a exoneração do chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, Moro se zangou e pediu para sair. Uma confusão danada, e você deve ter acompanhado isso tudo, né? Uns falam que ele pediu para sair, outros falam que o presidente tirou ele do cargo, enfim. A gente não sabe muito bem como é que essa história é de fato, mas nós vamos perguntar para o nosso cientista político, Rubens Goiatá, que entende muito desse cenário político, que análise ele faz dessa situação. Bem, em relação a essa briga aí entre o Bolsonaro e o Moro, né, com o pedido de demissão do Moro, eu acho que, obviamente, Bolsonaro deve ter tido um motivo muito forte para ter escolhido trombar com o Moro, romper com o Moro dessa forma, né? Deve estar muito preocupado com os inquéritos que estão correndo no STF, investigados pela Polícia Federal, sobre os filhos dele, sobre a questão das rachadinhas lá do Flávio Bolsonaro, sobre a investigação da morte da Marielle e, sobretudo, parece com a investigação sobre a usina de fake news comandada pelo filho dele, o Carlos Bolsonaro, né? Como eu disse, que seria dessa direita que o Bolsonaro representa sem essas fake news, sem essa usina de mentiras falsas, de agressões virtuais, sem essas milícias virtuais, né, insufladas pela militância e também por robôs. Isso é muito importante para ele. Então, houve a reação do Moro, caiu atirando, conta com apoio forte da Rede Globo. A penúltima edição do Jornal Nacional mostra isso, foi inteira enaltecendo a figura do Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro agora não pode ser mais juiz, ele não vai para o STF, com certeza só resta a ele assumir a função de figura pública, de político mesmo, né? E então configurando aí uma briga entre duas direitas, né? Nessa a direita bolsonarista e a direita do Moro, entre outras coisas. E aí, pessoal, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, do Roda de Conversa, feito com muito carinho, com muito amor para você, para falar sobre as lutas da classe trabalhadora, dos profissionais da educação. A gente agradece muito, muito, muito a sua paciência, a sua participação. Deixamos um abraço grande para você aqui, na certeza de que você está se cuidando e cuidando também de quem está próximo de você, né? Porque, gente, afinal de contas, o coronavírus não é a gripezinha, como dizem aí algumas pessoas desse nosso Brasil afora, inclusive esse presidente do país, não é gripezinha. E você precisa se cuidar, porque o coronavírus, a Covid-19, mata mesmo, pessoal. E nós precisamos de cuidados e precisamos cuidar do outro. Chegando junto aí com a gente, Leci Brandão, Anjos da Guarda. Nós estamos precisando, né, Leci? Um abraço carinhoso, pessoal. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.
Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Roda de Conversa, uma produção do Sindiúti Minas Gerais, com o apoio da CUT Minas e do Jornal Brasil de Fato.